detalhe, começando por si, né? Porque Sim. também não tem essa coisa esquizoide de eu posso tomar refrigerante e o meu filho não pode. Educação é só exemplo. Né? Isso, o que você está criando? Né? Um ser rachado. Né? Então, comece por você. E eu sempre digo isso quando os pais chegam muito angustiados. Eu sempre digo isso. Começa por você. Come você. Muda você o teu paradigma alimentar. Se você fizer isso, o teu filho vai olhar e vai dizer, nossa, se papai está fazendo, isso deve ser legal. Se mamãe faz, isso pode ser bom. Sim, mas a avó fazendo nem sempre. Mas aí entra no brócolis e no pastel, entendeu? Não, eu digo assim, a avó não tem esse poder de mudança. A avó não tem... Ah, entendi, a avó que quer... não tem, sinto muito. Pois é, porque eu falei, a avó entraria na parte do pastel, não, mas ela está dizendo o contrário, que é a avó que quer fazer o bem, né? Porque, pô, eu quero essa avó para mim, né? Então... Mas, enfim, vou fechar aqui, só para a gente fechar, então, o raciocínio da pergunta dela. Mesmo que a avó tenha pouca entrada, faça. Porque aí, na casa da vovó vai ser diferente e aquilo pode, em algum momento, despertar essa criança para o diferente e a criança levar para casa isso. Mas, mamãe, eu comi na casa da vovó um feijão tão gostoso, eu não queria mais comer macarrão instantâneo, eu queria comer o feijão da vovó. Olha, isso ia ser bom, hein? Né? Então, faça, tá? Faça feijãozinho. Vamos lá. Luiz Fernando Bueno, eu queria te fazer uma pergunta e uma constatação pela sua fala. A gente escuta muito falar hoje de sustentabilidade e responsabilidade social, e a gente viu o CONAR entrando firme aí nas propagandas relacionadas a eu sou sustentável, eu sou a empresa mais sustentável do mundo, líder mundial em sustentabilidade, enfim. Então, eu acho que nessa questão da educação alimentar, não caberia aí uma mudança de postura com relação a esses profissionais? Essa seria a minha pergunta. A constatação, quando você fala de alimentos e coisas, que nós estamos comendo lixo. Hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, lixo tem valor. Então, talvez a gente esteja comendo até coisas piores do que lixo. Muito bom, pior mesmo, é o que eu disse, a barata, a formiga e o fungo e a bactéria não quer o que a gente está comendo, né? Pegando o teu gancho, Luiz, dessa coisa da sustentabilidade, é uma reflexão também que eu gosto muito de ter com vocês, é a seguinte, quando a gente consome uma coisa que vem num pacote, numa lata, em algo embalado, esse conteúdo está rico ali em substância química, então eu estou trazendo esse lixo para dentro de mim, e aquela embalagem está gerando lixo para o planeta. Quando você eminentemente faz uma alimentação rica em vegetal, em fruta, você percebe a produção de lixo como é diferente? Fizeram link já, mentalmente? O quanto um lixo de alimento, de comida de verdade, é completamente diferente, porque é um lixo orgânico, do lixo que vem envolvendo biscoito, envolvendo o refrigerante, envolvendo... Então, eu sei que a tua pergunta não foi essa, mas é que você me deu esse gancho também de falar que a gente está botando lixo para dentro e jogando lixo no planeta. Então, quando a gente... E, mais uma vez, não existe dentro e fora, né? A gente faz essa separação, mas não existe, né? Somos todos somos um todo. Então, o planeta está tão cheio, quando a gente vê aquelas fotos do mar cheio, daquelas garrafas, daquelas latas, aquilo dá uma dor, né? Aquilo ali teve um conteúdo que eu botei para dentro. Será que eu nunca pensei nisso? Então, acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Que aquele lixo, aquele mar de garrafas e latas que eu vejo no oceano, antes disso veio para dentro de mim aquele conteúdo. Né? Em relação à propaganda, eu acho que está se tendo... Sempre se teve muito pouca atenção em relação a isso. Em relação à alimentação. E remédio também, né? Se você ficar 10 minutos diante da televisão, vocês já repararam a quantidade de propaganda de remédio, gente?
Teoricamente, remédio não poderia ter propaganda jamais. Né? E o alimento com essa ideia, né? de, por exemplo, essa deturpação né? de que ketchup é tomate, então o seu filho está comendo não sei quantos tomates quando ele bota ketchup no arroz, essa é a última, né, também. Um troço que está cheio de xarope de glicose, xarope de frutose, uma carga glicêmica absurda para esse organismo, e chamar aquilo de tomate, não, tomate é o que a natureza me deu. Ok, o ketchup é feito de tomate, mas é tomate mais uma porção de coisas estranhas que definitivamente você não precisa. Né? Então, eu acho que a propaganda, o CONAR, enfim, todos os órgãos, as próprias instituições de nutrição, a gente está tendo uma falha muito grande nessa área, muito grande. Né? Isso eu acho grave. Por isso que eu disse no início que eu acho que a gente está vivendo um momento fundo do poço, assim, um momento muito delicado. A gente está vivendo um momento da transgenia, né, dos alimentos geneticamente modificados. O Brasil é um país de maior consumo de agrotóxicos e pesticidas, já considerado do mundo. Né? Então, isso precisa ser revisto. Agora, também, paralelo a isso, vamos lá, como tudo nesse planeta é dualidade, né? Paralelo a isso, a gente está vendo um movimento de orgânico, um movimento, esse olhar, né, para um novo paradigma das nossas estruturas alimentares, porque a gente está percebendo que esse faliu. Ou se não percebeu ainda, vai perceber em algum momento. Esse sistema alimentar que nós estamos usando nesse momento faliu. Né? Faliu em que sentido? Nós nunca estivemos tão doentes. E isso eu estou falando de todas as gerações. Né? Desde bebezinhos com doenças muito recorrentes até uma pessoa de 90 anos. E que boa parte, e aí não sou eu que digo, são os grandes pensadores da nutrição, boa parte, ou se não a maioria das doenças que nós temos no mundo atual, elas são fruto de um estado nutricional corrompido. Se você corrige o estado nutricional de um indivíduo, e esse ano eu fiz 20 anos de nutrição clínica com muita honra, então é muita história para contar, e eu sou cada dia mais apaixonada por essa coisa linda chamada nutrição, porque é fato. Se você corrige o estado nutricional de um indivíduo, ele revive. Ele revive, ele cura, ele se torna mais apto a se libertar. E acho que a palavra certa é essa mesmo, é libertação. Acho que nós estamos vivendo um momento de muita escravidão, dessa massificação daquilo que se diz que se deve comer. E volto a dizer, não deveria ser questão. Comida é comida. Eu não deveria ter dúvida se eu devo ou não comer um ovo. Eu não deveria ter dúvida se eu devo ou não comer feijão. Agora, eu deveria ter muitas dúvidas se eu devo comer margarinas, né? E adoçantes e xenobióticos em geral. Certo? Luciana, a pergunta da internet agora é do Ednei Paiva. Na verdade, ela une dois assuntos que acabaram de ser citados aqui. Uma é a alimentação infantil e a outra é a propaganda. Ele quer saber se existe algum esforço de regulamentação das propagandas visando as crianças e quais são os malefícios dessas propagandas para o consumo infantil. Eu não sou a pessoa mais apta a dizer com relação ao esforço que se faz em relação a isso, porque eu não estou ligada a nenhum órgão regulamentador, e o que eu vejo como profissional que lida com o alimento como instrumento de trabalho é que não se faz não se tem nenhum critério quanto a isso, né? Prova disso foram essas duas propagandas, a gente poderia dizer muitas outras aqui, mas essas duas da maionese e do ketchup, que isso é uma aberração. Né? Fazer você acreditar que um azeite, que uma maionese é melhor do que um azeite, ou que um ketchup é melhor do que comer tomate de verdade. Né? Então, em relação à pergunta da regulamentação, eu não saberia dizer, mas eu acredito que não. Já em relação, especificamente, à propaganda, que acaba, sem dúvida nenhuma, pegando muito, principalmente, esse público infantil, eu tenho uma solução.
Tira a televisão. Né? Porque se você bota uma criança num canal infantil, né? Esses canaizinhos infantis, para ver desenho, e ela é massificada com propaganda de comida e de brinquedo, isso é criminoso. Eu acho isso criminoso. Então, eu optei nessa vida por não ser mãe. Mas se eu fosse, na minha casa não teria... Na verdade, na minha casa não tem. Eu tenho televisão, mas eu praticamente não vejo. Né? Eu acesso essas propagandas porque eu pesquiso. E porque eu vejo as pessoas botando no Facebook comentários, não sei o quê, e aí eu acabo sabendo e vou fuçar. Mas tira a televisão. Tantas outras coisas criativas, né? Vamos contar história, vamos brincar. Mas é que a televisão cala a boca bom, né? Eu estou tão cansada, trabalhei o dia inteiro, vem essa criança querer minha atenção, né? Bota ela ali, na frente daquela coisa que ela fica ali hipnotizada, né? Ela e todos nós adultos. Aí depois nós nos tornamos adultos hipnotizados pela televisão, pelas propagandas. E aí eu sou capaz de achar que uma maionese é melhor do que um azeite. Luciana, outra pergunta. Boa noite. Luciana, prazer. Meu nome é Flávia. Eu sou professora e a minha pergunta está ligada à educação. Qual seria o papel da escola na questão nutricional? Porque eu tenho um filho, por exemplo, e em casa, por exemplo, você ensina que ele tem que comer somente alimentos naturais e tudo, e chega na escola, seja ela particular ou pública, a oferta em cantinas ou mesmo no horário da merenda costuma ser salsicha, por exemplo. Muita salsicha. Então, queria saber, na sua opinião, né, qual é o papel da escola? Eu acho que é 100%. A escola como um todo precisa passar por uma grande revisão. Eu acho que isso é óbvio para qualquer educador, né? A gente deveria estar usando a escola para educar as pessoas para a vida. E não para ensinar quem morreu na guerra de não sei quanto, baleado, quem era o capitão de não sei que navio. No mundo que tem Google, você fazer uma criança, um adolescente decorar os afluentes do Rio Amazonas, eu acho uma coisa meio violenta. Mas isso é pano para manga, né? A gente teria que ter aqui uns 15 cafés filosóficos para falar sobre isso. Então, eu acho que a escola precisa ser revista nesse sentido de o currículo que se fornece para essas crianças. E, sem dúvida nenhuma, que uma das seria fundamental nesse corpo novo dessa estrutura da escola para essa nova terra que vem aí, a educação nutricional. Aí seria a educação. Desde sempre, não a né? A educação nutricional desde sempre. E é fato, se você, desde sempre, ensinar essa criança o que é bom, ela vai aceitar. O problema é que a gente não está chegando nem perto disso, que é o que você falou. Dá salsicha que é mais barata. Né? Eu fui há pouco tempo convidada por uma escola do Rio de Janeiro, porque uma mãe que é minha cliente... o filho é dessa escola, a filha é dessa escola, e ela conversou com a diretora e ela falou, olha, eu estou mudando a alimentação da minha filha em casa e eu queria que na escola também fosse mudado. A diretora foi muito aberta, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu faria o cardápio da escola. Nós conversamos um pouco, aí eu comecei a dar algumas dicas para ela por telefone mesmo. Um tempo depois, eu recebo um e-mail dela dizendo assim... agradecendo e dizendo que não seria possível por causa do orçamento da escola. Isso também é torto, esse raciocínio. Porque se você deixa de gastar o dinheiro para comprar a salsicha, o leitinho colorido, o biscoitinho recheado, vai sobrar dinheiro para comprar castanha do Pará, bananinha passa, né? Fruta. Uma questão de orçamento. Uma questão de equilíbrio do orçamento, simples assim. Mas isso entra um pouco na fala daquela pergunta dela, que há que se ter um pulso muito firme, e as pessoas não estão muito afim de se comprometer, não. Não estou vendo muito comprometimento, não. Deixa o que está fácil.
deixa o que está... Né? Volto também, mais uma vez, à minha fala inicial, que para mim, gente, ela é a mais importante, que ilustra essa conversa toda aqui da gente. Nós estamos perdendo o nosso poder pessoal. Fica claro para vocês o que eu quero dizer com poder pessoal? Eu estou tão cansada que eu estou dando o meu poder na mão do outro. O que é isso, gente? Então, se eu tenho um colesterolzinho um pouquinho alto, e que eu sei que se eu tomasse meia dúzia de medidas com alimentação e com atividade física eu faria, eu prefiro empoderar o meu médico que vai me dar uma bomba de uma medicação extremamente tóxica, porque vai resolver no exame. Ali o exame, ele vai ficar todo mundo feliz, porque vai baixar. Mas o que aconteceu com a tua fisiologia? Olha o raciocínio mecânico. Consuma isso para obter aquilo. Fisiologia é muito mais do que isso. Né? Então, para você corrigir o seu organismo, você precisa ter uma intervenção fisiológica, aquilo que é natural para o seu organismo, e não porque remédio entra na categoria de xenobiótico, substâncias estranhas. Tá? Então, eu acho que nós precisamos recuperar esse poder pessoal de decisão. O que é bom para mim? E acho que isso, eu estou me estendendo na sua resposta, porque está vindo um monte de raciocínio junto aqui. Eu penso que para a gente se reempoderar, a gente precisa voltar a se amar. Talvez um dos desafios humanos mais complicados é a gente se amar, se auto-amar. Né? Recuperar esse amor próprio. Se eu recuperar o meu amor próprio, muito provavelmente eu não vou comer determinadas coisas, porque eu não vou querer colocar para o meu organismo lindo, vivo e perfeito aquele lixo ali. Né? E eu não vou entregar o meu poder na mão de um médico, de um nutricionista ou de qualquer outro profissional que vai ter que me dizer o que fazer. Eu vou saber. Tá? Bom, Luciana, tem várias perguntas aqui, então vamos passar para outra. Oi, Luciana, tudo bom? Meu nome é Marcos. Oi, Marcos. Bom, minha pergunta, você falou um pouquinho sobre isso, mas gira em torno de que hoje a gente vai comprar os alimentos, frutas, estão lá na prateleiras vistosas, bonitas, mas por trás daquilo está cheio de adubo, agrotóxicos, as carnes, os animais sendo tratados com hormônios, antibióticos e todos esses produtos químicos para também atingir o peso necessário rapidamente. Então talvez hoje o ideal seria os alimentos orgânicos, porque esses alimentos que a gente compra, claro, são melhores que os industrializados, mas ainda tem essa parte de agrotóxicos e hormônios e antibióticos por trás disso. Nessas horas, Marcos, me dá vontade de sentar e chorar. Sempre que alguém vem com essa fala, né? É fato. Por isso que eu, mais uma vez, repito a minha frase lá do início. A gente chegou no fundo do poço. Né? A gente está vivendo um momento crítico. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem escolha. A gente começa a ter mais escolha desse movimento paralelo, enquanto um planeta de dualidade, onde a gente vai ter um movimento que derruba, a gente tem um movimento que evolui, faz parte. E aí eu acho que a questão é qual que eu quero sintonizar. Né? Tem aquela historinha indígena que diz que você tem 2 lobos dentro de você, né? Da sombra e o da luz. Qual é o que vai crescer dentro de você? O que você alimentar. Né? Então eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer é o que eu quero alimentar. Por isso que eu digo que a palavra nutrição ela vai muito além, né? O que eu quero nutrir na minha existência? Eu quero nutrir, por exemplo, a agricultura familiar, porque eu quero que aquilo cresça. Né? Eu não quero nutrir a indústria de transgênico. Não. Então, eu acho que nós temos escolha hoje, Marcos, no mundo atual. A sua questão ela é delicada, ela é factível, ela dói. Né? Onde nós estamos, sim, nós temos muita oferta de alimentos, mas alimentos que foram cultivados dessa forma. Frango é uma das maiores aberrações no mundo atual. Eu considero o frango uma das maiores aberrações. Na verdade, eu considero comer alimentos animais hoje um problema de saúde pública. Mesmo. Assim, a gente está vivendo um momento em que comer animal é um problema de saúde pública.
porque os mares estão contaminados e, consequentemente, esses peixes. Frango é uma aberração, a forma como ele é criado, com a quantidade de antibiótico absurda que se coloca ali, e esses antibióticos vão destruir uma das coisas mais nobres que a gente tem na nossa fisiologia, que são as nossas, sei quantos trilhões de bactérias. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais micro-organismos no nosso sistema digestivo do que células pelo corpo todo. Aí a gente pensa assim, nossa, sério? Mas eu já tinha entendido que célula era tão importante, agora você vem com essa informação de que tem coisa tão ou mais importante quanto, sim. Porque esses micro-organismos, eles nos habitam, mas, em contrapartida, eles nos fornecem uma série de proteções e de ações. Formam vitaminas, são responsáveis pelo sistema imunológico. Então, essa microbiota que a gente chama, quando nós consumimos muitos antibióticos, elas são destruídas. E isso é uma das grandes causas dessa ruptura na nossa fisiologia no mundo atual. Excesso de antibiótico, tanto na alimentação quanto remédio, porque aí a gente vai pegando baixa imunidade, pega infecção, toma antibiótico e fica esse ciclo sem fim. Né? Então, a sua questão é muito importante e acho que ela volta para o anterior, que é para a nossa questão central aqui hoje, o que você quer escolher na sua vida. Luciana, mais uma. Meu nome é Vilmar Trombeta. Eu queria fazer uma pergunta para você, de uma ideia que eu lanço junto aos profissionais que eu trabalho. Se seria cabível, o que você comentar, seria cabível a nutrição fazer parte da educação regular, quer seja na escola pública ou na escola privada, dado o número grande de obesidade infantil e distúrbios metabólicos que a gente vê hoje? 100%. Por favor, é isso. Né? Nós estamos carentes disso nas escolas. E educação nutricional infantil, ela parte por 2 princípios que são básicos. Assim, acho que são 2 pilares. Um é o pilar do ensinamento mesmo. Porque eu atendo criança e eu digo no olho da criança, eu mostro o que é uma célula, eu mostro o que é um nutriente, e a criança entende. E acha aquilo o máximo. Obrigada, querido. E acha aquilo fascinante. Outra história para contar, essa foi que me doeu também, essa doeu. Adolescente, 12 anos de idade. Inteligente, como eles são inteligentes, né? Essa galerinha que está vindo agora, eles são muito especiais. E o garoto interagiu e perguntou e saiu fascinado. A mãe passou a consulta inteira perguntando em que momento ele ia poder transgredir aquilo que estava ali. Porque, na verdade, quem queria que ele fosse era o pai. Então, o pai levou, mas a consulta foi estranhíssima, porque era eu e o menino lá no maior papo legal, a mãe aqui perguntando em que momento ele ia poder transgredir, e o pai roxo ali do outro lado, com vergonha, né? E eu com o menino, e o menino maravilhoso, gente, que menino maravilhoso, perguntou, interagiu, saiu empolgadíssimo. Passou ele levou meu e-mail, tem no receituário o e-mail, eu falei para ele, qualquer coisa você vai me escrever. Passou um tempo, ele me escreveu o seguinte e-mail, que tinha gostado muito do nosso papo, mas que, infelizmente, ele não estava conseguindo fazer o que nós tínhamos combinado. Olha a responsabilidade dele. Porque a mãe dele não botava a comida que eu pedi em casa. Esse é um menino, eu fico até arrepiado, esse me doeu bastante. Esse é um menino que, lá com 18, 20 anos, ele volta. Quando ele tiver autonomia. Né? Agora, se ele está desde sempre... Vamos usar um outro exemplo. Vocês já observaram que as crianças aprendem a fazer reciclagem de lixo na escola, não é? Isso agora está bacana. O que você vê as crianças fazendo com os adultos? Não pode, é na lata tal que você tem que jogar o lixo tal. A cor da lata. Eles não fazem isso com a gente, eles estão ensinando isso para a gente. Né? Outro dia, a minha sobrinha, estava com ela na rua, uma pessoa jogou um lixo na rua, ela ficou de um jeito que eu falei, calma, ela ficou revoltadíssima. Né? Então, olha a capacidade que essas crianças têm de aprender o que é bom e levar para os adultos. Porque se a gente não aprendeu, se a gente ainda está meio burro, não tem problema, vamos ensinar essas crianças, porque são eles que vão ensinar para a gente.
Eu tenho plena certeza disso. Então, se a gente leva, objetivamente, a sua resposta, se a gente leva isso para dentro da escola, eu penso que a gente consegue, sim, recuperar essa geração e as próximas que virão. E mais do que isso, eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter com as gerações que estão vindo aí. Porque a gente está cometendo um crime. Tá? Luciana, mais uma pergunta. Boa noite, Luciana. Parabéns pela sua palestra. Você tem uma forma de abordar muito interessante, muito didática. Obrigada. Eu quero trazer duas notícias. Uma boa, Elaine. Meu nome é Elaine, sou professora de Educação Física da Rede Pública de Campinas, da Rede Municipal. São duas notícias, uma boa e uma não tão boa. A boa é que há 4 anos, na Prefeitura de Campinas, existia um programa, que era Educação para uma Vida Saudável, do qual eu participo. E, através desse programa, nós fizemos um levantamento, a questão da obesidade e da subnutrição infantil. E constatou-se, no começo, que tinha subnutrição ainda, mas era um número pequeno de crianças. E que hoje a obesidade é um número muito maior. E que agora, depois de 4 anos, isso está cada vez maior, a obesidade, o sobrepeso, e a subnutrição praticamente não existe. Tá? Há uma notícia que esse programa terminou na prefeitura. Então, ficou em cargo da unidade escolar e do professor. Eu continuo com o programa. A boa notícia também, uma segunda boa notícia, é que, como a alimentação e a atividade física estão muito relacionadas para a qualidade de vida, aumentou também uma aula de educação física no ensino fundamental, que eram 2, passou a ser 3. Né? Então, a questão é, na prefeitura já está sendo feito, sim, esse trabalho de alimentação saudável para as crianças, essa abordagem. Não só através desse programa, mas os professores de ciências, professores polivalentes também abordam essa disciplina. Então, já existe uma preocupação em relação a isso. E, como você falou, tem que reconstruir a escola, né? Reformular. Ela já está sendo reformulada. Coisas que eram para ser feitas em casa, né? Como você falou, é pré-requisito, não precisaria estudar sobre isso, deve ser uma coisa natural. Mas não é. Então, mais um encargo para a escola. E parabéns mais uma vez. Obrigada, Elaine. Só um dado que é o seguinte, a gente faz essa separação de desnutrição e obesidade. Né? Na verdade, o obesinho é desnutrido. Tá? Então, é só para a gente não perder isso de mão. Tá? Quer dizer, essa criança que ela é obesa, ela não tem os parâmetros da desnutrição em termos dos parâmetros que se usa de avaliação, peso, altura, etc. Né? Ou massa, enfim. Mas ele é tão desnutrido quanto por causa da má alimentação. Exatamente, aquele raciocínio que a gente falou de desnutrição celular. Né? Porque se você precisa da matéria, repetindo, porque isso é importante a gente gravar, ter em mente, né? Se você entende que você é constituído de células e a matéria-prima que a célula usa para realizar a sua função é nutriente, e você, ao invés de nutriente, fornece uma substância estranha, você gerou uma ruptura nessa fisiologia celular, ou seja, uma desnutrição. Tá? Então, esse obesinho ele é tão desnutrido quanto aquela figurinha lá no imaginário da gente, etíope, aquela figura de desnutrição por ausência absoluta de comida. Só que com formatos diferentes. Essa é aquela criança que você aperta ela, o dedo afunda, assim, né? Ela não tem músculo. Não tem nutrição mesmo. Luciana, passamos para a última pergunta do dia, da noite, aliás, da internet. Luciana, a pergunta é do Carlos Lopes. Ele faz uma pergunta. Várias pessoas, na verdade, falaram disso daí, pediram para falar sobre alimentação totalmente vegetariana. Pois é. Se é realmente a melhor opção e os agrotóxicos também nesse papel. Eu vou traduzir a pergunta da seguinte forma. Nós podemos ser vegetarianos, né? O corpo humano poderia ser vegetariano? Eu não gosto de responder em forma de pacote. Porque como eu trabalho sempre olhando a individualidade bioquímica de cada pessoa que está ali na minha frente, eu acho que a gente dizer que todo mundo pode ou não ser vegetariano, ou todo mundo deve ou não ser carnívoro, é reduzir demais
um assunto que é muito delicado. Agora, eu diria que, na maior parte das vezes, sim, nós podemos. Tá? Se você quer optar por fazer uma alimentação vegetariana, experimente. Faça com cuidado, faça com critério, porque é muito interessante que as pessoas acham que ser vegetariano é só não comer animais, né? Aí come biscoito, pão com margarina, mas eu sou vegetariano. Aí desnutre e diz que é porque não come carne. Nossa, como eu ouço isso. Eu desnutri, aí está todo mundo caindo de pau em mim porque é porque eu não como carne. Mas o que você come? Aí diz isso, né? Pão com margarina. Bom, você adoeceu porque você está desnutrido. E não porque você deixou de comer carne. Então, colocar no lugar o que é tornar-se vegetariano. Sim, não comer animais, mas, em contrapartida, nutrir-se bem com alimentos de origem vegetal. Então, tem o mito da proteína, que eu acho que é o que todo mundo tem quando pensa na questão vegetariana. Vamos falar um pouquinho dessa bioquímica. Eu tenho tempo, né, Jean? Mais um pouquinho? Tem? Vamos lá. Uma bioquímica fácil de vocês entenderem. Imagina que uma proteína é uma parede. Uma parede é constituída de quê? Tijolos, né? Tijolos são aminoácidos, tá? O que constitui uma proteína são vários aminoácidos juntos. Nós temos na natureza 22 aminoácidos. E a conformação entre esses aminoácidos, a combinação desses aminoácidos, é o que vai fazer com que você forme todas as proteínas do seu corpo. Que coisa linda, né? E são também trilhões de proteínas. 22 aminoácidos só. E sendo que desses 22, somente 8 são aqueles que a gente chama de essenciais. O que significa isso? Eu tenho que comer. Porque eu não vou receber, meu corpo não vai fabricar esses 8 aminoácidos essenciais. Eu tenho que ingeri-los. Os outros 14 eu formo a partir dos 8. Tá? Durante muito tempo acreditou-se, e na verdade eu aprendi isso na minha faculdade, então, também há 25 anos atrás, né? Isso já caiu por terra, que a gente só tinha os 8 aminoácidos essenciais nos alimentos de origem animal. Isso ali no início dos anos 90, vários trabalhos mostraram que isso era balela, não é verdade, que você tem todos os aminoácidos disponíveis nos alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, o feijão contém aminoácidos que o arroz não tem e vice-versa. Quando você tem os dois juntos, você forma todos os 8. Né? Gandhi, por exemplo, dizia que a linhaça salvaria o mundo da fome. E tinha a sabedoria dele ali muito, muito interessante, porque a linhaça, por exemplo, contém todos os 8 aminoácidos essenciais. Né? Então, proteína não é problema para quem quer ser vegetariano, desde que você consoma todos os alimentos que vão fornecer os aminoácidos essenciais. Então, podemos sim ser vegetarianos, tá? No aspecto da proteína. Se a gente fala de uma dieta estritamente vegetariana, porque dentro do vegetarianismo você tem subdivisões, né? Ovo-lacto-vegetariano, que seria aquele que continuaria a comer ovo e laticínios, ou só lacto-vegetariano, ou só ovo-vegetariano, enfim, tem várias subdivisões. Mas se a gente está falando do vegetariano estritamente, que escolhe estritamente só vegetal e nenhum alimento de origem animal, a gente teria uma implicação com a vitamina B12. Tá? Esse seria o único olhar mais atento que a gente teria, e isso é muito simples, a gente faz um suplementinho em todos os meus pacientes vegetarianos. A gente faz uma B12zinha e resolve essa questão, porque isso sim pode estar em deficiência. As outras coisas, muito pouco provável, se esse vegetariano é um vegetariano saudável. Agora, você pode querer não ser vegetariano. Mas, 2 coisas eu queria propor para quem quer continuar a consumir alimentos de origem animal. Primeiro, que é a pergunta que foi feita ali atrás, procure saber que animal é esse que você está comendo. Tá? Se nós formos fazer um estudo antropológico, nós vamos ver que a maioria da questão histórica da humanidade consumia esses animais. Né? Mas o que acontecia ali com esse histórico? Né? Quando se matava um animal, se aproveitava tudo daquele animal. A pele para fazer coberta, para fazer roupa, todas as partes eram distribuídas pelas tribos, né? E tinha todo um ritual de honrar aquele animal, né? De agradecer a Mãe Terra por ter dado aquele alimento.
Muita gente ouve isso e acha engraçadinho, né? Isso é para aí que a gente devia retornar, penso eu. Onde a gente deveria se reconectar de volta com essa gratidão pela terra dar aquele alimento para a gente, seja de origem animal ou vegetal. Né? Então, procure saber o animal que você está comendo, saiba a procedência, escolha um frango que não foi maltratado, escolha um boi que não foi medicado. É possível. Você vai ter um trabalhinho para pesquisar isso, mas também uma vez que você descobrir, é um mundo tão legal, um mundo novo que se abre para a gente, e que, acima de tudo, voltando à questão do amor próprio e do empoderamento, quando eu como esse alimento em gratidão, né, por saber que aquele alimento foi bem criado, foi bem cultivado, que ele está saudável, ai, que coisa boa poder botar isso dentro do meu corpo. Né? Que coisa boa poder agradecer e colocar esse alimento dentro do meu corpo, alimento esse que vai fazer parte de quem eu sou, que vai fazer parte das minhas células que me sustentam. Né? Então, esse é o primeiro critério que eu gostaria que nós resgatássemos para aqueles que querem comer animais. E o segundo critério é, coma menos. Você precisa de muito menos proteína animal do que você pensa, se é que você precisa. Então, esse mito da proteína, né, gente? Que troço que invadiu a vida da gente, mas tem que ter proteína, tem que ter proteína. Não, você tem que ter proteína, mas proteína não necessariamente é animal. Quando você come arroz, feijão, grão de bico, lentilha, linhaça, castanha, amêndoa, você está recebendo um monte de aminoácidos. Aminoácidos esses que vão constituir as suas proteínas. Então, é quebrar esse mito de que proteína tem que ser de origem animal. Ah, não, Luciana, mas eu quero continuar comendo a minha proteína animal. Ok, coma menos. E o que na minha concepção seria menos? É claro que, mais uma vez, a gente teria que falar do individual. Mas, de um modo geral, o que seria menos? Uma vez por dia e ponto. E aí a gente ia beneficiar bastante também o planeta. Porque vamos combinar que a maioria das nossas florestas estão sendo queimadas para plantar gado, é ótimo, né? Plantação de churrasco, né? Criança que fala isso, né? Para criar gado. Né? Então, e mais curioso ainda, né? Um gado que não é a gente que consome, é um gado lá para fora. Ai, gente, tá tosco, né? Tá cansativo esse mundo, não tá não? Vamos combinar? Né? Mas é a gente que fez esse mundo. Então, assim como a gente fez ele assim até agora, meio esquisito, acho que a gente pode fazer diferente, né? Cada um de nós, assim... Sabe, com essa consciência de que o que eu faço vai fazer diferença. Atitude é uma boa palavra, Luiz. Né? O que eu faço vai fazer diferença. Ah, que bobagem, se eu comer um bifinho a mais não vai fazer diferença? Vai. Porque se é você comendo um bifinho a menos, né, a gente vai mudando o paradigma. E ao mudar esses paradigmas, a indústria vai mudar junto, porque quem manda é a gente, consumidor. Quem manda é o consumidor. Se o consumidor mudar o paradigma do que ele quer, a indústria vai ter que olhar e dizer, caramba, a gente vai ter que mudar isso aqui. Se eu não consumir um produto transgênico, essa indústria não vai para frente. Né? Então, isso cabe a mim, como consumidor, escolher. E, mais uma vez, a pergunta que fica, qual é a escolha que você quer fazer? Né? E volto, talvez como um fechamento, né? Isso. A pedir para que vocês levem essa pergunta. O que nutre você? O que te... É nutrição mesmo, eu não quero sair dessa palavra, não. O que nutre você? O que faz com que você se sinta bem alimentado, né? Em paz. Pensa nisso. Leva essa pergunta com vocês, porque eu acho que quando a gente começa a mergulhar nisso, assim, né, respire e vai. O que te nutre? A gente vai ver que nós vamos precisar comer menos, né? Porque boa parte do que nutre a gente não vem da comida. Né? Vem de um abraço, vem de um sorriso, vem desse amor próprio, desse empoderamento pessoal de volta. E claro, comida que é bom, né? É bom e é importante e é também um gesto de amor próprio. Né? Quando você estiver lá
escolhendo o seu alimento, pensa que isso é um gesto de amor próprio. Para você, é um gesto de amor para a sua família. Não vai irritado. Ai, que saco fazer supermercado, fazer feira. Que saco não, que máximo. Né? Você ter a oportunidade de ter comida. Você ter a oportunidade de poder dar isso para a sua família. Você poder cozinhar para a sua família. Né? Você poder cozinhar para você mesmo. Porque muita gente diz, não vou cozinhar só para mim. Eu digo, por que não? Como a gente ouve isso, né? De gente que mora sozinha, por exemplo, né? Vou cozinhar só para mim. Ué, mas se você não for cozinhar para você, você vai cozinhar para quem? É um gesto de amor próprio, né? Onde você vai ali naquela alquimia da alimentação, te dá aquela nutrição fisiológica, né? Então, acho que é isso. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês hoje, que vocês, então, estejam plenamente nutridos nas suas vidas. Muito obrigada, gente.